conversar com você sobre planejamento de aula. Essa é a maior dúvida que os professores têm me perguntado e têm me mandado. Então vamos lá, vou te ajudar a entender de uma forma simples qual é a organização dos tópicos que você vai usar, ok? Vamos começar pela educação infantil. Na educação infantil a gente tem duas realidades muito comuns. A primeira realidade é a professora que não usa material didático, não usa livro nem apostila. E a segunda realidade são as pessoas que usam livro ou apostila, né, o material didático, tá? Vamos considerar aqui que você de repente não esteja usando nenhum material didático, nenhum livro, tá? Como que você vai organizar? Primeira coisa que você vai colocar e vai pensar é: que conteúdo que eu quero trabalhar com essa criança? Qual é o assunto, né? Qual é o tema, tá? Então você vai colocar bem lá em cima, conteúdo. Ou tema da sua aula. Tudo bem? Em segundo lugar, você vai pensar assim: qual é o campo de experiência que eu consigo trabalhar nesse conteúdo? Certo? Depois que você colocou o campo de experiência, você vai pensar assim: o que eu preciso desenvolver dentro desse campo de experiência? Alguns estados têm chamado de habilidade. Alguns estados têm chamados de objetivos de aprendizagem e desenvolvimento. Você tem que ver qual é a nomenclatura que o seu estado adotou para trabalhar essa habilidade ou objetivo de aprendizagem. Ambos são a mesma coisa, tá? Então, se você colocar habilidades ou colocar objetivos de aprendizagem e desenvolvimento, significa a mesma coisa. Então, eu vou colocar aqui habilidade ou objetivo de aprendizagem e desenvolvimento, tá bom? Quando você pensou assim: o meu conteúdo é esse, vou trabalhar dentro desse campo de experiência e vou desenvolver essa habilidade, vou trabalhar esse objetivo. Aí você pensa assim: tá, quais são os direitos que eu vou conseguir efetivar dentro disso tudo? E aí você vem e coloca. Você lembra que a criança tem 6 direitos que precisam ser cumpridos? Pois bem, é aqui que você vai colocar. Depois que você pensou lá na efetivação dos direitos da criança, você vai lembrar que você tem de pensar que o produto final da sua aula é o desenvolvimento de 10 competências. Tá lembrando disso? Então você vai colocar embaixo, logo em seguida, assim, ó. E aqui eu vou colocar um G de geral, para você lembrar que são as 10 competências. Qual competência que eu consigo trabalhar dentro disso tudo? Tá? Depois que você trabalhou a competência, eu sugiro que você pense assim: qual outra competência extra eu posso trabalhar com esses alunos? Uma competência socioemocional? Posso trabalhar uma competência financeira? Né? Qual habilidade, que competência extra eu posso desenvolver? Lembrando que a BNCC é uma base comum que permite que você pense além, que você construa um novo currículo, novos conteúdos, tá? Então ela dá uma base comum e você a partir disso vai desenvolver uma base diversificada, conteúdos extras que possam somar a vida do seu aluno. Tá? Depois que você pensou nisso tudo, você vai ter que lembrar que você tem que desenvolver uma metodologia, né? Como você vai desenvolver essa aula? Em grupo? Individual? Fora da sala, na quadra, na sala de aula, sentada no chão? Que recursos você vai usar? Quanto tempo você vai trabalhar essa aula? Não é mesmo? Depois da metodologia, os recursos, você vai lembrar que você tem que avaliar qual foi o desenvolvimento dos seus alunos, qual foi a aprendizagem, tá? Lembrando que não necessariamente apenas a avaliação do seu aluno, mas uma avaliação sua, uma autoavaliação, se você foi capaz de realmente transmitir tudo aquilo que você pensou, planejou. A sua expectativa foi cumprida, né? Porque muitas vezes a nossa criança não aprende, não porque ela não consegue, ou não porque ela tem um desafio, mas porque a gente não dá conta de pensar como uma criança de 5 anos. Para você efetivar uma aprendizagem, você tem que ser capaz de pensar como uma criança na mesma faixa etária que a sua turma. Então, se sua turma tem 3 anos, você tem que voltar lá quando tinha 3 anos e pensar: como que eu gostaria de aprender? Tá? Isso é uma dica, é um além, é um algo a mais que eu estou te trazendo.
Agora vamos pensar que você é uma professora de infantil que tem um livro, que tem um material didático para seguir. Então a sua organização vai ser um pouquinho diferente, tá? Você vai abrir a sua apostila e você vai ver que lá está escrito assim: unidade temática, objeto de conhecimento, né? Algumas apostilas estão trazendo como componente curricular, sério. Então, se você tem isso na sua apostila, você vai organizar assim. A unidade temática, qual é a unidade, né? Você vai trabalhar órgãos do sentido, é a sua unidade temática. E aí você vai trabalhar a visão, é um objeto de conhecimento. O olfato, o outro objeto de conhecimento. O tato, o outro objeto de conhecimento. Certo? Só para ficar mais claro para você. Unidade temática mais objeto de conhecimento. Esses dois é o que a gente chama de conteúdo, tá bom? Se a sua apostila traz um termo, componente curricular, para te ajudar a dividir esses conteúdos, então você pode colocar aqui em cima componente curricular. Certo? Antes da unidade temática e antes dos seus objetos de conhecimento, tá bom? Em seguida, você está na educação infantil, ou seja, você tem necessariamente que colocar isso tudo dentro de um campo de experiência, tá bom? Então você vem e vai pensar assim: qual é o campo de experiência Qual é o campo de experiência que eu vou trabalhar esse conteúdo? Depois do campo de experiência, você vai pensar qual a habilidade ou os objetivos de desenvolvimento. Depois dos objetivos de desenvolvimento, você vai trabalhar o quê? Bom, quais são os direitos que eu vou alcançar? Quais são as competências gerais que eu vou conseguir trabalhar? Vou trabalhar alguma competência extra? Bom, qual a metodologia que eu vou usar? Quais são os recursos? E como que eu vou avaliar essas crianças? Ok? Se você trabalha já com tarefa para casa, você pode abrir aí um espaço para colocar qual é a tarefa, qual é a página, qual é a leitura de tarefa que você vai mandar para sua criança, ok? Então, a única coisa que vai mudar para você que usa livro ou apostila é essa parte aqui. Do restante, você volta e coloca tudo igual à folha, né, anterior. Tudo bem? E agora você que é professora do Fundamental estava aí ansioso, pensando, meu Deus, que horas que ela vai falar de ensino fundamental? Agora, você tem um livro, você tem uma apostila para seguir, tá bom? Então você vai colocar lá em cima, qual é a área de conhecimento que eu vou trabalhar, certo? Depois que você descreveu qual é a área, você vai trabalhar dentro de um componente. Certo? Isso é o planejamento de aula, não estou falando do planejamento anual. No anual, você começaria a descrever lá quais são as competências dentro dessa área de conhecimento, quais são as competências específicas dentro do componente curricular. Eu não estou falando de plano anual, eu estou te dando uma ideia aí de planejamento semanal. Então, você não precisa colocar ali os objetivos gerais. Você vai colocar já direto o que você vai desenvolver na sua aula. Aí, você pode colocar aqui qual é o seu conteúdo. Vou te dar um exemplo para ficar mais fácil. Você está falando da área de conhecimento e linguagens. Aí você está falando do componente curricular artes. E aí o seu conteúdo, por exemplo, são as releituras de Picasso. Uma ideia para você entender o que significa isso. Claramente, depois do seu conteúdo, você vai pensar quais são as habilidades que eu vou desenvolver com esses alunos, né? Então, você vem e coloca lá as habilidades mais o código alfanumérico. Depois que você pensou nas habilidades, nos códigos alfanuméricos, você vai pensar assim: nessa aula, quais são as competências gerais que eu vou conseguir trabalhar? São as 10, as grandes, né, as primeiras lá. Então você vai pensar, nesse conteúdo, nesse componente, como eu vou conseguir alcançar as competências gerais? Vou trabalhar, então,
cultura digital? Vou trabalhar então a comunicação? Vou trabalhar a empatia? Qual competência geral você vai conseguir desenvolver? Depois que você pensou qual competência geral você vai alcançar, você lembra de pensar em qual competência extra você vai poder também agregar, né, para agregar mais valor à sua aula. Então eu vou conseguir trabalhar uma competência socioemocional, eu vou conseguir trabalhar alguma coisa de educação financeira, eu vou conseguir trabalhar alguma coisa diferente com os meus alunos. Lembrando que a base é uma base nacional, comum, e você tem toda a liberdade do mundo para trazer uma base diversificada, um currículo a mais, um conteúdo extra para os seus alunos. Terminada a parte das competências, você vai lembrar de explorar a metodologia, como vai ser essa aula, que recursos você vai usar, como você vai fazer, né? Então você vai explicar detalhadamente tudo o que vai acontecer na sua aula e como você vai fazer. Em seguida você vai colocar um tópico, avaliação, como você vai avaliar se essa aula deu certo, se ela efetivou mesmo a aprendizagem. Você, enquanto professor, conseguiu cumprir com o seu objetivo? Você acha que você precisa melhorar em algum ponto? E o próximo item você pode colocar quais são as tarefas para casa, para você conseguir se organizar e ter ideia perfeitamente de como que está o seu planejamento e o andamento do seu conteúdo ao longo do ano. Bom, eu espero que esse vídeo tenha te ajudado, eu espero que você consiga fazer um planejamento sem quebrar a cabeça, sem se desesperar, e qualquer dúvida você deixa aqui nos comentários e a gente vai trocando figurinhas. Um abraço e até uma próxima!